E eles elaboram um regime que satisfaça os russos de que não serão atacados pelo que restou da antiga Ucrânia. Certo. E então essa questão complicada. E quanto à OTAN? Bem, a OTAN se desfez. Certo. Como a OTAN vai parecer em 25 anos? Certo. Então eu posso ver que se eu estivesse aconselhando Putin, diria, tudo bem, não vamos insistir que você se comprometa a não colocar a Ucrânia na OTAN. Vamos revisitar isso. Vamos colocar isso nesse contrato. And it's every stealing things. Vamos mudar um pouco de assunto para os assuntos atuais, sobre os quais quero te perguntar. Se Tulsi Gabbard realmente se tornar a chefe das agências de inteligência, ela será a principal responsável por fazer a ligação com o presidente? Outras pessoas vão competir pela atenção de Donald Trump? E se você olhar o que aconteceu nos últimos 3 ou 4 dias, com Netanyahu vindo a Washington e depois Donald Trump fazendo esse anúncio chocante de que quer esvaziar a faixa de Gaza e reconstruir. E ele leu isso de cartões. Esses eram cartões preparados, certo? Isso foi um evento preparado com pessoas ao seu redor, pelo menos parcialmente responsáveis por garantir que isso seja uma política, não apenas uma ideia do momento. Ele tem muitas dessas, certo? Ele fala de improviso. Mas essa foi preparada. Quem está ou vai comandar esta administração, além dos impulsos de Donald Trump? Eu não sei. E esse é o problema. Putin não sabe. Ninguém sabe. Dado o exemplo dos últimos dias, parece que Trump vai simplesmente falar de improviso e propor coisas absurdas que realmente não foram avaliadas pela burocracia ou pelos especialistas, como são. Então quero dizer, há adjetivos para descrever o que ele disse sobre Gaza. Os melhores que recebi de um amigo meu que disse que ele estava descontrolado, delirante e perigoso. Agora, durante a campanha eleitoral, Naina Putin, sabe? Quem você prefere? Quer dizer, parecia Biden contra Biden. Com o Nord, eu li sobre isso, porque ele é previsível. Sotto voce, não temos que lidar com esse cara imprevisível que sabemos o que vai fazer. E então, quando se revelou ser a vice-presidente Harris, ele disse, sim, agora vamos votar. Esperamos que Harris vença, porque Joe Biden nos disse para votar nela e eles seriam mais previsíveis. Bem, você sabe, isso foi irônico, mas isso é essencial. Passei muito tempo me colocando no lugar dos líderes soviéticos ou russos. O que eles esperam, o que anseiam, o que desejam é um presidente do outro lado do Oceano Atlântico que seja previsível. Afinal, eles têm os dedos nos códigos, pelo amor de Deus, os códigos nucleares. Então, o que Trump deve pensar de tudo isso? Quem está no comando? Era ruim o suficiente quando uma pessoa que realmente não estava em seu juízo perfeito, que seria Joe Biden, estava delegando essas decisões a pessoas como Blinken e Sullivan. E o pior foi evitado, porque de vez em quando o Departamento de Defesa intervinha e dizia, não, isso é um passo longe demais, não vamos tão longe. E então eles eram anulados. E então, de qualquer forma, havia uma verdadeira confusão. Agora o que está acontecendo agora? Trump está tomando essas decisões sozinho. Agora, qual é o outro lado disso? Ele escolheu Tulsi Gabbard para ser sua diretora de inteligência nacional. Agora, isso é importante porque ele deve ter sabido e deve ter sido aconselhado de que ela sabe o que está fazendo e pode até dizer a ele coisas que ele não queria ouvir. Vamos supor que ela foi escolhida por esse motivo. O que ela vai dizer a ele? Bem, suponha que ela seja confirmada. Acho que ela será confirmada nos próximos dias. Bem, sobre Israel, acho que tudo é conduzido pelo Departamento de Estado, pelos ideólogos e pelo lobby israelense. E ela não tem sido muito boa em relação a Israel, porque sentiu que se tivesse alguma chance de ser aprovada, teria que repetir a linha israelense. Sobre a Ucrânia,
Ela sabe o que está acontecendo. E ela vai dizer ao presidente: olhe, senhor presidente, odeio lhe dizer isso, mas não é o caso de que Putin perdeu a guerra. Na verdade, Putin esteve muito perto de ganhar tudo. Poderíamos fazer um acordo com ele, mas o acordo terá que ser muito mais negativo para nossos propósitos do que aquele que acertamos em abril de 2022, quando tínhamos um acordo de que a Ucrânia não faria parte da OTAN e todo o negócio. Então ela vai saber disso e vai informá-lo. E o Mike Waltz e quem mais? As pessoas do General Kellogg que dizem que vamos pressionar a Rússia, vamos entrar com força. Bem, Tulsi vai poder dizer ao presidente: olha, isso não funcionou, certo? Isso não funcionou desde fevereiro de 2022. Agora, definitivamente não vai funcionar agora, que os russos claramente têm a vantagem. Putin está disposto a negociar com você. Putin is willing to deal with you. Now, this is my concept of what Tulsi Gabbard. Agora, este é o meu conceito do que Tulsi Gabbard poderia dizer talvez em sua segunda ou terceira sessão com o presidente. Senhor presidente, o povo americano foi treinado para pensar que Putin é um perigo, porque ele quer tomar toda a Ucrânia e depois a Polônia e depois os estados bálticos. E Deus sabe que ele não vai parar por aí. Certo. Agora, senhor presidente, você pode não saber disso, mas Putin já parou. Certo. Isso foi em abril de 2022. Ele parou. Ele retirou as forças de perto de Kiev. Eles tinham um acordo. Ele parou. Ele ia deixar Donbass permanecer parte da Ucrânia. Só ia ter alguma autonomia, como havia sido prometido. Então, para sua própria informação, você poderia dizer, bem, você pode sentir, você pode entender que ele parou. O que isso significa? Senhor presidente, só entre nós, isso significa que ele não quer tomar toda a Ucrânia. Meu Deus, que dor de cabeça isso seria. Um Vietnã para ele. Há pessoas na Ucrânia Ocidental que o odeiam, certo? Você não precisa lidar com isso, certo? Nem ele. Senhor presidente, você já esteve na Polônia, certo? Você já esteve na Polônia. Por que Putin iria querer tomar a Polônia? Então veja, aqui está o ponto, senhor presidente. O que você diz é... Você diz, olha, eu conversei com meu amigo Vlad. Eu extraí uma promessa dele e ele não vai tentar tomar toda a Ucrânia. E ele assinou expressamente este pequeno pedaço de papel que diz, eu não quero tomar a Polônia ou os estados bálticos. Então, senhor presidente, na medida em que 80% do povo americano foi condicionado ou doutrinado, não é uma palavra muito forte, a acreditar que isso era verdade pela administração anterior, vamos explorar isso. Digamos que eles acreditam nisso. Bem, você conseguiu essa grande concessão, certo? Ele não vai tomar o resto da Ucrânia. Ele tem preocupações legítimas de segurança. Meu Deus, Trump já disse isso. Trump disse, e isso é praticamente uma citação, eu posso entender. Eu posso entender porque Putin e os russos não gostariam de uma armada e equipada pela OTAN na sua longa fronteira com a Ucrânia. Eu posso entender isso. Essa é a razão principal para a guerra. Há indícios de que Trump não está tão ideologicamente ou tão comprometido com essas noções de que Putin precisa ser derrotado. Acho que há espaço para negociações. Putin já disse, e algumas de suas pessoas disseram, olhe, nós nem queremos toda a Ucrânia que poderíamos facilmente ter agora, como Odessa, como Kharkiv, sabe? Quero dizer, por que as pessoas dele dizem isso? Bem, porque eles poderiam negociar, sabe? Acordos, onde agora Odessa, se a Ucrânia ficar sem Odessa, é apenas uma fazenda sem saída para o resto da Europa, certo? Não tem acesso ao comércio pelo Mar Negro. Então um acordo poderia ser feito. Você tem domínio multinacional sobre o porto. Isso já foi feito antes. Então há todos os tipos de coisas que poderiam ser resolvidas. E o ponto complicado, claro, e isso é o que todos os meus colegas dizem, e todos dizem, o grande não dos russos é a não adesão da Ucrânia à OTAN. Agora eu concordo com isso? Eu concordo com isso? Sim, eu concordo. Mas agora só me deixe continuar por mais um minuto. Então eles chegam ao final das negociações, certo?
E eles elaboram um regime que satisfaz os russos de que não serão atacados o que resta da antiga Ucrânia, certo? Então esse ponto complicado. E a OTAN? Bem, a OTAN se desfez. NATO is falling apart. It's like, okay, what's NATO going to look like in 25 É como, years? ok, como a OTAN vai ser daqui a 25 anos? Ok, então eu posso ver, se eu estivesse aconselhando Putin, eu diria, tudo bem, não vamos insistir que você se comprometa a não colocar a Ucrânia na OTAN. Vamos revisitar isso, vamos colocar isso neste contrato. Vamos revisitar isso em 25 anos. Não é um sim nem um não. Mas vamos deixar isso em segundo plano. Eu consigo conceber isso. Essas coisas podem ser resolvidas. Se Trump tem algum mérito, ele faz acordos e ele está em desvantagem aqui. Mas ainda há alguma flexibilidade do lado russo, estou convencido, contanto que ele perceba que sua mão é um par de dois e a de Putin é 4 ases. Espero que isso seja compreendido, mas a loucura da situação é que acho que você está absolutamente certo. Uma parte crucial de qualquer acordo que venha a ser feito com os russos tem que incluir algumas cláusulas, forçando o presidente Putin a assinar algo que ele sempre disse que nunca faria, e depois vender isso como uma vitória. Fizemos ele prometer de forma verificável que nunca atacará a Polônia, o que ele sempre disse. Não queremos isso. Não queremos a Ucrânia Ocidental. Não queremos isso. Mas nesse sentido, acho que ele não teria problema em assinar isso. Ele provavelmente teria problema em entender por que isso está no tratado em primeiro lugar. Mas há um limite, e acho que você está absolutamente correto. Bem, deixe-me apenas acrescentar, Pascal. Você é o único entre muitos entrevistadores ou amigos que disse isso. Em outras palavras, há essa posição quase ideológica firme. Não, não, não. Putin sempre insistirá em um firme não à Ucrânia na OTAN. E eu tento dizer, bem, olha, daqui a 25 anos, nenhuma decisão sim ou não na OTAN, mas adie por 25 anos. Tudo isso é muito, muito especulativo, mas por que não? Se ele quer um acordo, e ele acha que quer, e se Trump quer um acordo, esse tipo de retórica e esse tipo de jogo com os erros do que Biden e os outros persuadiram o povo americano a acreditar. Você é o primeiro, tenho que dizer. E agradeço gentilmente por se manifestar e dizer sim. Isso faz sentido para você porque não faz sentido para muitas outras pessoas. Porque veja, há mais um elemento muito importante, que é o fato de que os Estados Unidos de hoje não são mais os Estados Unidos dos anos 90 na percepção global. Acho que o que está absolutamente claro para os russos e os chineses é que nenhum documento que os Estados Unidos assinem está seguro do presidente que o assinou ou de seu sucessor. Nenhum deles. Nem o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, nem seu sucessor. Atualmente, o novo tratado que o próprio Trump fez. Quero dizer, qualquer promessa, qualquer coisa no papel, será quebrada. Então a única coisa que realmente importa são os mecanismos verificáveis que você cria. E eu acho que Vladimir Putin entende isso muito, muito bem. Então, o que está no papel é uma coisa, mas os mecanismos verificáveis para tornar isso operacional, isso, na minha opinião, é o que os russos vão estar atentos. E isso é algo que não se manifesta no nível de, você sabe, vamos colocar no Washington Post e no New York Times e nos vangloriar disso como uma grande vitória. Então a questão é realmente os mecanismos que você cria, porque qualquer outra coisa neste momento, lamento dizer, simplesmente não é confiável, por causa da forma como o sistema funciona atualmente em Washington. Bem, você está certo. E eu citaria o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, do qual Trump se retirou durante seu último ano no cargo, que proporcionou um grau de estabilidade à Europa e à parte europeia da Rússia que não existia desde a guerra. Quando digo guerra, estou falando da Segunda Guerra Mundial, certo? Agora, eles destruíram toda uma classe de mísseis.
Eles destruíram mísseis que foram construídos e estavam em posição. Eles os destruíram, como todos os mísseis de alcance intermediário e de curto alcance por causa deste tratado. Agora, este tratado era um dos Doverae no Proverae, certo? Confie, mas verifique, certo? E você provavelmente já teve Scott Ritter no seu programa. Scott é um amigo muito bom meu. Ele foi um inspetor da ONU. Scott is a really good friend of mine. He was a UN inspector. And he was the first to volunteer to go in and verify. E ele foi o primeiro a se voluntariar para ir e verificar a conformidade soviética com o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Ele acabou em um lugar terrível chamado Votkinsk por 2 anos. Ele fez seu trabalho, e havia muitas pessoas dizendo, os russos iriam trapacear. Os russos iriam trapacear. Bem, eles não trapacearam desta vez, e ele foi capaz de verificar isso. Então essa é a grande questão. Se eles pudessem fazer isso novamente, se pudessem obter um regime de verificação, a comunidade de inteligência pode desempenhar um papel muito, muito valioso. Não apenas valioso, mas extremamente valioso. E eu sei disso pessoalmente, porque estive envolvido nas negociações do Tratado de Mísseis Antibalísticos em 1971. Desculpe, em 1972 foi quando ele foi assinado. In 1971, 1972 is when it was signed. I had 3 people assigned to. Eu tinha 3 pessoas designadas para trabalhar com a delegação, para trabalhar com os especialistas militares e depois relatar ao diretor da CIA sobre as negociações que estavam acontecendo. E eu pude ir a Moscou para a assinatura. Eu estava lá. Que sensação incrível, sabe? Eu era uma daquelas pessoas que costumava se esconder debaixo da minha mesa, certo? E eu costumava andar por Nova York e dizer, meu Deus, eles não percebem construindo esses novos prédios, que sabe, um passo em falso, eles vão ser reduzidos a cinzas. E de repente, lá estamos nós, maio de 1972, Nixon, Kissinger. Eles dizem, se pudermos concluir isso, você pode verificar? Can you verify it? And I turned to our technical. E eu me virei para nossos especialistas técnicos, que são pessoas incríveis, e disse, vocês que operam os satélites e todo esse tipo de coisa, o que eu digo ao Kissinger? Bem, ok, não sabemos se os soviéticos vão trapacear ou não, mas se o fizerem, vamos pegá-los em 12 dias. Ok, isso foi suficiente. Isso foi suficiente. Os russos trapacearam? Sim, eles trapacearam. Eles construíram esse radar terrível em um lugar chamado Krasnoyarsk, no meio da Sibéria, alguns anos depois, e nós os pegamos em 12 dias. E dissemos ao presidente Reagan na época, aqui estão as fotos, eles trapacearam. Agora, o que Reagan fez? Ele disse, peguem essas fotos, mostrem aos russos que temos provas contra eles, digam para derrubarem aquele radar. Nós fizemos isso. Agora, eles não fizeram. Disseram que não era uma violação até Gorbachev entrar, e ele nos ouviu. Ele disse, ok, vamos derrubar. E eles derrubaram. Era assim que costumávamos trabalhar. Sabe, conversávamos com essas pessoas, dizíamos, tudo bem, olhem, pegamos vocês em flagrante. E isso pode acontecer. Então, as partes de verificação disso eram extremamente importantes. Não apenas em relação ao SALT e ao Tratado ABM, Tratado de Mísseis Antibalísticos, mas em relação ao Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que, como eu disse, Scott Ritter ajudou a verificar. E assim, esses foram os 2 acordos estratégicos fundamentais, dos quais Bush Jr., em primeiro lugar, saiu do Tratado ABM e então, hesito em dizer o nome dele, Trump, ele saiu do último. Então, há bastante espaço para manobra aí. Quero dizer, algum tipo de acordo bilateral, um estranho, entre a República Federal da Alemanha e os Estados Unidos para colocar forças nucleares intermediárias de volta na Alemanha, do tipo que estavam lá antes do tratado. Eu não sei porquê. Não foi uma decisão da OTAN. Foi como um codicilo, uma espécie de apêndice. Ah, sim, decidimos isso também. E quando Olaf Scholz foi perguntado, bem, o que foi isso? Não faz sentido. Ele disse, bem, os americanos queriam, então dissemos, tudo bem. The Americans wanted it, and so we said, okay. Tudo bem. Os europeus são, neste momento, uma causa perdida. Talvez eles se organizem novamente em algum momento, mas neste ponto, quero dizer, eles são um poodle.
Então, está tudo bem para os Zazuzeis tratá-los como poodles. Quero dizer, se você se faz de poodle, será tratado como um poodle. You will be treated as a poodle.